Querida, amada e gloriosa Igreja do Senhor, a abrir o livro santo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, os versículos que vão do 1 até o 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o capítulo é o de número 1, e os versículos que vão do 3 até o versículo 6. E diz assim o texto sagrado: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência nos mesmos sofrimentos que nós também sofremos, ou podemos sofrer. Nós percebemos que o texto sagrado, ele nos traz o seguinte pensamento: o Deus de toda consolação. Às vezes a gente está em uma situação difícil em que nem nós mesmos compreendemos. Às vezes a gente até entende, mas outros não. E a gente procura consolo e conforto em pessoas, circunstâncias ou recursos e acabamos deixando de lado ou não compreendendo que Deus é a fonte inesgotável de consolo, de conforto, de todo o conforto que nós precisamos. Biblicamente, a palavra Deus é o ser supremo, o Criador e sustentador de todo o universo. Então, qualquer coisa que você imaginar é Deus que criou, e é Ele quem sustenta. Se imagina se Deus não vai sustentar a nós e consolar a nós em nossas fraquezas, se até as mínimas coisas Ele cria e sustenta. Você imagina um ser que Ele criou moldando com suas próprias mãos. Se você ler toda a história da criação, sobretudo o livro dos inícios, o livro de Gênesis, ele vai dizer: e Deus disse, haja aquilo, e houve. Haja luz, haja animais, haja água, haja terra, haja isso, haja separação entre uma coisa e outra. Mas ao ser humano, ele moldou com suas próprias mãos. Sabendo nós então que somos criatura que temos um privilégio por ser criados por Deus. E o próprio Deus, Ele está de olho em nosso sofrimento, em nossas angústias, para nos sustentar nos momentos de dificuldade. Como Ele é o ser supremo, onipotente, onipresente, onisciente, Ele tudo sabe, tudo vê e está presente em todas as nossas situações, mesmo que você não perceba. Porque não tem coisa mais ingrata na face da terra do que o ser humano. Você pode receber o que você quiser, você vai estar sempre querendo mais. E Deus está de olho em tudo que você pensa, faz ou deixa de fazer. Ele conhece todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, mas Ele conhece também a sua ingratidão e a sua incapacidade de perceber o quanto Ele te ama e o quanto Ele está interessado na sua paz.
A palavra Deus, ela vem de um termo grego chamado theos, e significa divindade ou aquele que é digno de adoração. A gente acostumou a chamar o Criador do universo apenas de Deus. Mas Deus é uma designação, eu diria, muito baixa para o Criador do universo. Se você vê os termos hebraicos, Elohim, El Shaddai, Adonai e Yahvé, são termos que têm significados extremamente profundos. A palavra Deus no grego é simplesmente divindade. Divindade, você pode, até os macumbeiros falam, vai descer a divindade hoje, a entidade vai descer hoje. Mas o nosso Criador, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Pai de misericórdias, e o Pai de toda a nossa consolação é muito maior do que nós podemos imaginar. Uma vez que a palavra toda, ou todo, significa aquilo que não falta parte nenhuma, aquilo que é inteiro. E se Ele nos consola por inteiro, não fica nada daquilo que, não fica nada de deficiente naquilo que nós precisamos. Então, Ele tem uma consolação sem deficiência. Uma vez que consolação é alívio, conforto, ou animar, ou ajudar aquele que está em condições de tristeza, ou de abandono, ou de qualquer outra falta. Biblicamente, consolação é receber o apoio e o conforto de Deus em meio às tribulações. É isso que é consolação. Quanto maior a nossa tribulação, maior a nossa experiência com a graça de Deus, quando o buscamos. Porque tem gente que quando está em tribulação, ele lamenta. Quando está em tribulação, ele se distancia de Deus. Mas quando nós estamos em tribulações e procuramos a Deus, quanto maior é a nossa tribulação, maior é a nossa experiência com a graça de Deus. Tem gente que acha que não. Eu me lembro aqui de um exemplo bem simples que aconteceu comigo. Eu nunca vi na vida pobre ser sequestrado e sair vivo. Eu já fui sequestrado 2 vezes e saí com vida. Em uma delas, eles estavam com a arma no meu pé do ouvido e eu olhei, era uma arma automática, porque eu tenho um mínimo de conhecimento de arma. E eu falei, se esse carro bate em alguma coisa, esse trem pode explodir no meu ouvido. Então eu achava que eu não ia sair vivo daquilo. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu os perdoo, para que por minha causa, ou se eles me matarem, que eles não sejam condenados ao inferno por minha morte. Só bastou eu fazer essa oração, eles colocou a arma em cima do banco e me devolveu o carro e me deixou embora. Quanto maior é a tribulação, maior é a experiência com a graça de Deus. Mas a grande maioria das pessoas na tribulação desespera, né? Lamenta contra Deus, murmura contra o próprio Deus, ao invés de render-se ao Senhor e aumentar a sua confiança. O texto, embora pequeno, é um texto bastante forte. E o tema desse texto é o consolo divino nas aflições e sua finalidade na vida cristã. Quando Deus nos consola, Ele não nos consola simplesmente porque Ele não tem o que fazer. Ele nos consola para que isso tenha uma finalidade na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Todo verdadeiro cristão, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Você pode ter certeza disso. Se você não se preocupa com ninguém, duvide da sua conversão. Pode duvidar da sua conversão se você não se preocupa com ninguém. Mas o verdadeiro cristão, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Porque ele foi consolado não por homem, mas por um consolo que desceu dos céus e transformou a sua vida. Todos nós enfrentamos momentos de dor. Quem nunca passou por uma, né? Todos nós enfrentamos momentos de dor, de tribulação e de angústia. A raça humana, ela está sujeita a estas coisas por causa do pecado.
Paulo disse em Romanos 5,12 que todos pecamos. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, nessas horas de tribulações, de desconforto, nessas horas, muitas vezes nós buscamos apoio em pessoas, ou em circunstâncias, ou em poderes, ou em recursos, ou bens, ou influências. Mas a Bíblia, ela nos lembra que existe uma fonte inesgotável de consolo. Que fonte é essa? O próprio Deus, que nos perdoa e nos liberta. E uma vez que estamos perdoados e livres, ainda que passemos por angústias, tribulações e coisas do gênero, nós estamos sempre confiando no Senhor. Por mais que a situação diz não tem jeito, você continua vendo uma saída lá adiante. É questão de tempo. Um verdadeiro cristão, ele não está preocupado nem mesmo com sua própria vida, porque se as situações não permitirem que ele saia vivo nesta terra, ele está vivo eternamente. Porque ainda que a sua vida não seja poupada aqui, é só uma transferência do estado material para o estado espiritual, do estado temporário para o estado eterno. É simplesmente uma passagem. Saio da terra e entro na terra perfeita. Saio da terra e entro nos céus, na presença do Criador, para com Ele viver eternamente. A grande maioria das pessoas parecem não confiar no Deus que diz que crê. Paulo, ele exalta a Deus, mostrando que Ele não apenas conforta, mas também nos capacita a confortar outras pessoas. É o que o apóstolo Paulo ele faz aqui. Ele mostra que nós não somente somos confortados pelo Senhor Deus, mas que também nós somos capacitados a confortar outras pessoas nas suas angústias e tribulações. É isso que o apóstolo Paulo ele começa a mostrar nesse texto. Uma outra coisa muito interessante é sobre a carta. A segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, ela foi escrita basicamente no mesmo ano da sua primeira carta. E ela foi endereçada à igreja em Corinto e também aos cristãos de uma localidade chamada Acaia, que era uma província romana que estava na Grécia. Paulo escreve à igreja em Corinto para dar a eles algum conforto, porque havia naquela época infiltrado falsos mestres que estavam tentando destruir a igreja, que era uma igreja recém-formada. Além disso, estava denegrindo a imagem de Paulo e também a sua autoridade apostólica. É como hoje, né? Quase não tem falso profeta hoje nos nossos dias. Tem 100 por 1. Para cada um profeta verdadeiro se encontra de 100 a 1000 falsos. O que já acontecia na época do apóstolo Paulo. Então Paulo ele chama os coríntios à reflexão em relação à mensagem por ele ensinada. Paulo diz: veja aquilo que eu tenho ensinado a vocês. É algo que sai, que brota, que nasce das Escrituras. O que estes mestres têm ensinado a vocês são filosofias de homens, pensamentos humanos. E talvez lá ou cá usa um trecho da Bíblia, mas contaminado, como fez Satanás em Mateus 4, tentando empurrar a Bíblia em Jesus Cristo. Porque tem gente que fala, mas estava usando a Bíblia, mas o diabo também usou a Bíblia. O próprio Paulo fala nesta mesma carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, que estes falsos apóstolos que estavam adentrando a igreja em Coríntios eram falsos obreiros e eram imitadores do seu mestre, que era o próprio Satanás. Depois você pode conferir lá na segunda carta, nesta mesma carta, né, aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir ali do versículo 12. Então, Paulo fala que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Não é muito de admirar que os seus servos, os falsos mestres,
também se transformem em ministros de justiça. E pior que está cheio, né? Está cheio de ministros falsos se transformando em ministros de justiça para confundir a mente das pessoas mais simples, principalmente. Ou de pessoas que não têm tanto compromisso com as Escrituras. Então a mensagem de Paulo era uma mensagem honrosa, salvadora, transformadora, verdadeira e extraída das Escrituras. Ao passo que a mensagem dos falsos mestres é: a tua vida vai ser um mar de rosas, você vai ficar rico amanhã, você que está doente pode comemorar que amanhã a cura já chegou, você não deve nada a ninguém, suas dívidas estão quitadas num passo de mágica, você é cabeça e você não é cauda, pegando trechos do Antigo Testamento que eram referidos à nação de Israel como uma profecia passageira, uma profecia para aquele povo tão somente. E eles querem aplicar nos dias de hoje, como se fosse algo para toda a humanidade. Então, durante seu ministério, Paulo ele fundou muitas igrejas, instituiu diáconos, presbíteros, para cuidar do povo. E claro, com isso ele acabou atraindo a atenção e perseguição dos falsos mestres que viram seus lucros desabarem e o povo sendo conscientizado acerca da verdade. O medo de falsos mestres é o povo ser conscientizado e os seus lucros desabarem. É isso que os falsos mestres têm medo quando surge um mestre verdadeiro. E é por isso que eles querem acabar a todo custo com o trabalho, com o ministério e até mesmo com a vida dos profetas verdadeiros ou dos mestres verdadeiros. Então, por causa disso, Paulo ele enfrentou muitos desafios para defender o Evangelho, por amor do Evangelho. Paulo não desistia de pregar o verdadeiro Evangelho. Nota que hoje não é diferente. Quem tenta pregar o Evangelho genuíno continua sendo perseguido. E não precisa ser grande, não. Não precisa ter uma igreja de 20 mil pessoas, não precisa estar na televisão, basta você ter o mínimo de notoriedade ou ser reconhecido pelo mínimo de pessoas. Nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 6, Paulo ele começa louvando a Deus como Pai de misericórdias, como aquele que usa de bondade compassiva e também de perdão incondicional. Bondade que ninguém merece, perdão que ninguém consegue pagar. E também falando que Ele é Deus de toda consolação. Deus que é fonte e provedor de todo conforto, destacando a sua natureza e também cuidado com as pessoas. A sua natureza de cuidar e consolar dos seus filhos, ou seja, daqueles que ele escolheu. Depois ele segue o texto dizendo que o consolo recebido de Deus não deve ser egoísta, mas tem como propósito capacitar a cada um de nós a consolar outras pessoas em suas tribulações. E ele continua, dizendo que o texto nos mostra ainda que, assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, também desfrutamos do seu abundante consolo. O sofrimento não é sem sentido. Quando nós sofremos com Cristo, o nosso sofrimento, ele não é um sofrimento sem sentido. Se acompanhado da presença de Cristo, é sempre proveitoso. Sempre podemos tirar lições nas dificuldades. E Paulo segue ainda, dizendo que o sofrimento dos apóstolos resultavam em consolo e demonstração de salvação para outros, mostrando que a obra de Deus, ela transforma a dor em bênção coletiva
e as tribulações em esperança e os desafios em perseverança. Porque todas as vezes que nós entregamos nossas dores nas mãos do Senhor, Ele transforma as nossas dores em bênção. E às vezes em bênção não só para nós mesmos, mas para os outros também. E Ele transforma a nossa tribulação em esperança, porque quando nós estamos em Cristo, quanto mais passamos por tribulação, mais temos esperança de que Deus vai fazer algo para mudar a situação. E quanto mais nós somos desafiados pela vida e pelas questões da vida, mais a nossa perseverança aumenta, mais nós temos vontade de lutar para vencer os obstáculos. A menos que as pessoas sejam desanimadas demais e se entregam antes de ver a resposta da sua oração. Baseado em tudo isso que Paulo ele nos adianta, nós podemos olhar para o texto com um pouco mais de esclarecimento. E o versículo 3, Paulo nos adverte da seguinte maneira: Deus é a fonte de todo consolo. É o que o versículo 3 nos mostra, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Toda. No mais íntimo do teu coração, se tiver alguma coisa precisando de consolo, Ele vai lá. No mais íntimo do teu pensamento, nos mais íntimos dos teus sonhos, na tua mais profunda necessidade, se você estiver precisando de consolo, Ele pode ir lá. Porque Ele é o Pai de toda consolação. Ele é a fonte de todo consolo. Ele é Pai de misericórdias. Nenhum sofrimento humano escapa ao seu cuidado. Seja ele qual for, nenhum sofrimento humano escapa ao cuidado de Deus. Ele tem cuidado daquele que se humilha na sua presença. O apóstolo Pedro nos garante isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Que se nós humilharmos debaixo da mão poderosa de Deus, Ele nos exaltará, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, esse versículo 3 nos mostra que Deus é a fonte de todo consolo. E não há área em nossas vidas que Ele não possa consolar. Mas quando é que isso acontece? Quando nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão. Porque tem gente que quer tratar Deus como seu igual, né? Eu estou mandando Deus resolver o problema da sua vida. Opa! Eu sou um Deus mais poderoso do que o Deus criador de todas as coisas. Eu estou determinando que hoje Deus vai resolver seu problema. Eu sou um cara mais poderoso do que Deus nesse ponto. Né? Mas quando eu olho para o que Jesus Cristo faz, Jesus Cristo chega no túmulo de Lázaro e Ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviu. Jesus Cristo podia ter dito: Pai, eu estou ordenando que o Senhor manda Lázaro levantar agora. Mas Jesus Cristo chega: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. E as Escrituras nos garantem que Jesus Cristo é Deus, né? João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas o próprio Cristo não determinou que Deus lhe fizesse a sua vontade. Mas ao contrário, João 8:29 ele diz: aquele que me enviou não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Então, quando nós nos humilhamos debaixo das mãos poderosas do Senhor, Ele não deixa nenhum sofrimento humano se escapar, mas Ele está de olho em todos eles, porque Ele é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Mas tem uma condição para isso. Precisamos reconhecer o seu poderio, a sua soberania e a sua grandeza. Precisamos entender o quanto Deus é grande e o quanto somos pequenos diante da sua grandeza. Já o versículo 4, ele nos fala sobre somos consolados para consolar. Não podemos ser egoístas. O versículo 2 diz, o versículo 4, melhor dizendo, ele
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O consolo não é estagnado, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, não é algo que não flui. O consolo não é aquilo que nós recebemos e simplesmente cruzamos os braços. Eu estou bem, o outro que se vire. O consolo é para que eu, consolado, console outras pessoas. Para que eu, consolado, me disponha a servir quem está em angústia. Portanto, o consolo não é algo estagnado, não é algo que não flui, mas é algo que deve ser compartilhado. Ao passo que recebemos o consolo de Deus, devemos consolar outros que precisam. Como você pode ver aí na própria carta, na própria segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus para reconciliar outras pessoas com Deus. Portanto, quando nós recebemos algo de Deus, nós temos a obrigação de transmitir. Se nós fomos consolados, devemos consolar. Se fomos reconciliados, devemos reconciliar. A pessoa que recebe de Deus e guarda na gaveta é como a parábola dos talentos, né, que Jesus conta lá em Mateus. O sujeito recebeu 5, outro 10, outro 2, e aqueles que receberam 5 e 10 multiplicaram, o que recebeu 2 enterrou. Quando o dono dos talentos chegaram, o que havia recebido 5 já tinha juntado 10, o que recebeu 10 já tinha juntado 20, e o que recebeu 2 estava com os mesmos 2, porque enterrou os talentos. Às vezes nós, como cristãos, enterramos os talentos recebidos de Deus. Fomos consolados, mas não consolamos. Fomos reconciliados, mas não reconciliamos. Fomos perdoados, mas não perdoamos. Fomos enriquecidos, mas empobrecemos os outros, porque não colocamos os talentos para aumentar. Portanto, o cristão verdadeiro, ele se torna instrumento de Deus para aliviar a dor do próximo. Um cristão que não se preocupa com os outros, volta a dizer, é bom ele dar uma olhada na sua conversão. A sua conversão parece não ter sido uma conversão, mas um convencimento de estar em uma organização religiosa. Eu gostaria muito de explicar essa questão. Religião é o homem tateando na escuridão, procurando um Deus qualquer. Evangelho é Deus procurando você. Se você está numa religião, você está tateando no escuro, procurando um Deus qualquer. Mas se o Evangelho te alcançou, é porque Deus viu em você algo que podia ser transformado, e você é um privilegiado por ter sido alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Portanto, você não pode cruzar os braços diante dos talentos que Deus te concedeu. Aí você pode dizer para mim, mas eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu estou passando por uma situação terrível, mas você está vivo. Você tem força. Deus te consolou. Deus te deu consolo e te capacitou para ajudar pessoas que estão numa situação pior do que você. A nossa dor, a nossa tristeza, os nossos desencontros, as nossas tribulações não são motivos para nós cruzarmos os braços, porque Deus nos consolou, nos reconciliou e nos deu forças. Deixa isso para quem está lá no mundo. Quem está no mundo, qualquer sopro cai, né? Porque não tem onde sustentar. Mas quem está em Cristo, que venha o vendaval que quiser. Se você estiver seguro na mão de Cristo, o vendaval não vai te derrubar. Cristo é a nossa força, o nosso sustento.
Quando a gente olha aí para o versículo de número 5, a gente vê o sofrimento cristão, ele é acompanhado pelo consolo de Cristo. É o que nos mostra o versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O sofrimento de Cristo, o sofrimento do cristão é acompanhado pelo consolo de Cristo. Sofrer com Cristo não é sinal de abandono, como muitas pessoas acreditam. Portanto, sofrer com Cristo não é sinal de abandono, mas de comunhão. Você já leu com atenção o que diz Paulo em Romanos 8,17? Aquele que sofre com Cristo, com ele também será glorificado. Portanto, sofrer com Cristo não é nenhum sinal de abandono. Ao contrário, é sinal de comunhão. Porque quando caminhamos com Cristo, não somos bem vistos pelo mundo. Não é o que diz Tiago na sua carta, no capítulo 4, versículo 4. Aquele que faz parte do mundo não faz parte de Deus. Aquele que faz parte de Deus não faz parte do mundo. Quando nós caminhamos com Cristo, o mundo nos odeia. Quando nós deixamos Cristo, o mundo passa a nos tolerar. Não é que o mundo nos ama quando deixamos Cristo, mas ele passa a nos tolerar, desde que sejamos úteis para eles, né? Você pode olhar que mesmo pessoas que não creem em Cristo, se não concordar com determinados grupos mundanos, ainda assim eles são perseguidos. Você precisa estar no mundo, no grupo que você se identifica com ele, para que ele não te persiga. É o que Paulo também nos fala em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra aquele que usa os que têm sangue e carne. A grande maioria das pessoas fica brigando com outras, mas na realidade, as pessoas que não aceitam você como cristão são usadas pelo inimigo. E a sua luta não deve ser contra essas pessoas, mas contra o inimigo que as usa. Então a gente vê que quanto maior a dor, maior a experiência da graça consoladora. Quanto maior é a nossa dor, maior é a nossa experiência com a graça consoladora que vem do Senhor. Se você se entregar verdadeiramente ao Senhor, por maior que seja o problema que esteja acontecendo com você, por maior que seja a dor que te acomete no momento, maior vai ser a experiência de Deus, maior vai ser a experiência de você com Deus. Porque Deus, ele está de olho naquele que se humilha debaixo da sua poderosa mão. Quando a gente olha aí para o versículo 6, a gente vê o consolo de Deus gera edificação coletiva. Versículo 6 diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O sofrimento dos servos de Deus pode se tornar testemunho de fé para quem ainda não vive pela fé. Como, por exemplo, o exemplo de Abraão. Se você olha Romanos capítulo 4, versículos 12 e 16, Abraão é o exemplo de fé até os nossos dias. Abraão se tornou amigo de Deus por caminhar com Deus, mesmo nas dificuldades. Você olha, por exemplo, a situação de Abraão, 75 anos, 75 anos com a mulher estéril. Deus chama Abraão e diz: deixa os teus parentes e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei.
Abraão não somente, e ele diz, farei de ti uma grande nação. Abraão não somente deixa os seus parentes, sabendo que sua mulher estéril, aos 75 anos, vai para uma terra que ele nem sabia para onde era. Abraão vaga na terra que Deus lhe daria por 25 anos. Abraão, com 99 anos, as pessoas perguntavam para ele, qual o seu nome? Abrão. Abrão significa pai enaltecido. Aí, com 99 anos, mais ou menos, Deus muda o nome dele para Abraão. Abraão significa pai de multidão. Perguntava para ele, qual o seu nome? Pai de multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas Deus disse, você será pai de multidões, você será abençoado, você terá uma grande terra, você será aquele que será exemplo para todas as nações. E a fé de Abraão foi honrada aos 100 anos com o filho da promessa. E Abraão, em toda a terra que ele pisou, esta terra foi conquistada pelos seus descendentes. Portanto, a bênção de Abraão, ela alcançou muitas pessoas, inclusive a nós. Ou você acha que você está aqui pelos seus méritos? A bênção de Abraão alcançou até nós, porque de Abraão nasceu o descendente que é Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo é que nós nos encontramos aqui, salvos, livres e esperançosos da vida eterna. Não estamos aqui porque somos bonzinhos ou porque nos esforçamos para a nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui porque fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. E Abraão faz parte dessa história. Imagine, por exemplo, o efeito positivo que causa um pai que consola com carinho seu filho pequeno que leva uma bela queda. Ele vai lá, levanta o filho, limpa as lágrimas, cuida dos arranhões e o abraça afetuosamente. Mais tarde, aquele menino já crescido, ao ver outra pessoa caindo, ele repete o mesmo gesto que um dia recebeu. Levanta a pessoa caída, consola e fortalece não só aquele, mas a outras pessoas. Assim é com o consolo que recebemos de Deus. Ele nos conforta e ao mesmo tempo ele nos capacita em nós aprendermos a confortar outras pessoas. Se não for assim, como eu disse para você, duvide da sua conversão, porque ela de fato e de verdade não tem muita utilidade. Se nós fomos convertidos para sermos egoístas e dizer, olha, eu entrando no céu já está de bom tamanho, a nossa conversão é uma conversão meia duvidosa, porque Deus nos chamou não somente para entrarmos na vida eterna, mas para contribuir para que outros entrem também na vida eterna. Dito isto, eu gostaria de fazer uma aplicação do texto para os nossos dias. A mensagem ela nos ensinou a confiar que Deus é a nossa fonte de consolo. É o primeiro ensino da mensagem. Ela nos ensina que Deus é a nossa fonte de consolo independente da situação, pois Ele agirá por nós quando confiamos nele. Todas as vezes que confiamos no Senhor, Ele age em nosso favor. Permitamos que o sofrimento seja instrumento de capacidade ou um instrumento que nos capacita, isto é, da capacidade de se identificar com outro, com outra pessoa ou com o sofrimento de outro. Que nisto aprendamos a auxiliar aqueles que precisam de nós e às vezes está do nosso lado. Tem pessoas que elas estão necessitadas de nós, estão do nosso lado, mas às vezes a gente não gosta muito dela. Deixa eles sofrer um pouco. Não fomos capacitados.
porque não entregamos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu sempre digo que, para mim, a condição de eu ajudar outra pessoa é ele estar precisando. Ah, mas esse cara falou mal de você, e daí quem está precisando é ele. Esse cara não gosta de você, qual o problema? Ele está precisando. Se você ajudar ele, quando ele ficar de pé, ele vai te apunhalar. Qual o problema? É ele que está apunhalando, não sou eu. Eu preciso ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2:5. Se eu não tiver a mente de Cristo, como é que eu posso dizer-se cristão? Que vejamos no consolo de Cristo, não apenas bênção pessoal, mas também um ministério a ser compartilhado. Porque a maioria das pessoas, elas veem no consolo de Cristo apenas uma bênção para si mesmas. Mas é preciso que vejamos no consolo de Cristo, além de uma bênção pessoal, um ministério, um serviço a ser prestado a outras pessoas. Quando somos consolados por Cristo, somos também capacitados a consolar outras pessoas. Se não fazemos, estamos negligenciando aquilo que recebemos. Lembre-se, nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. Ele a transforma em instrumento de bênção. Deus é especialista em pegar uma dor e transformar em um instrumento de bênção. Ou alguém que está passando por alguma dor em uma pessoa especialista em abençoar os outros. Deus, ele é especialista em transformar situações difíceis em situações de bênçãos. Ele é especialista em transformar macumbeiro em santo, cachaceiro em santo, mentiroso em santo, qualquer tranqueira que você possa imaginar em santo. Deus é especialista nisso. Dito tudo isso, podemos concluir que o Deus de toda consolação, ele nos mostra que as aflições não são um fim, mas um meio de experimentar a sua presença e compartilhar o seu amor. Às vezes Deus nos traz para Ele de uma maneira tranquila, às vezes Ele permite que passemos por situações difíceis para que nós possamos nos aproximar dEle. Ele nos consola para que sejamos consoladores. Assim, a comunidade cristã, ela se fortalece e Cristo é glorificado também em meio às dores e consolos da vida. Às vezes, até mais do que entre bênçãos e alegrias. Por uma razão muito simples. O ser humano, ele tem a tendência de ser ingrato. Por isso que muitas vezes Deus é mais glorificado em meio às aflições e consolos do que mesmo em meio a bênçãos e alegrias. Se você olhar bem, as paredes de um hospital, elas recebem as orações mais sinceras do que elas ouvem, né? As paredes de um hospital, se tivessem ouvidos, ouviria as orações mais profundas e mais sinceras do que as paredes de uma igreja. Porque tem muita gente cheia de hipocrisia orando na igreja. Mas no hospital nenhum hipócrita abre a boca para orar. Porque todos eles, naquele momento, estão aquebrantados por verem os seus entes queridos em sofrimento. Portanto, se as paredes de um hospital tivessem ouvidos, eu lhes garanto que elas ouviriam as orações mais sinceras do que as orações de muitas igrejas. Que nós reconheçamos a glória de Deus em todo tempo e em qualquer circunstância. Não só quando tudo vai bem. Porque tem gente que, em meio a bênçãos e a alegrias, elas esquecem de Deus, né? Quantas pessoas já atendi chegando à igreja dizendo: ora por mim, porque eu estou desempregado, porque a minha vida lá em casa está terrivelmente complicada. E a gente orava, e a gente atendia, a gente acolhia, e quando o cara arrumava o primeiro emprego, ele ia embora da igreja. Quantas pessoas a gente já viu assim?
Na aflição ele se aproximou de Deus, na bênção ele se afastou de Deus. Até hoje tem um cidadão que estava numa situação dessa, até hoje. Não faz muitos dias eu encontrei ele. Todas as vezes que eu encontro ele, ele abaixa a cabeça, ele não consegue olhar nos meus olhos. Como se eu fosse alguém que o abençoou e como se ele tivesse sido ingrato a mim. Né? Faz pouquíssimo tempo que eu encontrei ele, ele abaixa a cabeça para passar perto de mim. Quando ele estava como diz o ditado popular, quando ele estava na pindaíba, ele chegou, pediu oração, era o cara que chegava, era o primeiro cara a chegar no culto, era o último a sair, sempre tinha uma conversa no final. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, que ele estava bem, comprou a sua moto, foi a primeira coisa que ele fez, foi abandonar Jesus Cristo. Por isso que eu disse a você, que às vezes Deus é mais glorificado em meio às tribulações e os consolos, do que mesmo em meio às bênçãos e às alegrias. Porém, Deus é Pai de toda consolação. Não importa a situação, Deus é Pai de toda consolação. Se o seu consolo é na área financeira, Ele é Pai dessa consolação. Se é na área emocional, se é no teu coração, se é na tua mente, se é em uma perda, se é em uma conquista, Ele é Pai de toda consolação. Se é na sua necessidade, se é na tribulação, Ele continua Pai de toda consolação. Como diz Davi no Salmo 139, a partir do versículo 4, a palavra nem chegou ainda à minha boca e tu já conheces toda. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço no mais profundo do mar, também lá tu estás. Onde poderei me esconder de ti? E ele diz no versículo 16, ainda nenhum dos meus dias tinha sido formado, ainda nenhum dos meus dias existiam e tu já conhecia todos. Por isso Ele é Pai de toda consolação. Aqui, onde você estiver, seja nesta vida, seja na outra, seja na alegria, na dor, na tribulação, na conquista, no sucesso ou na angústia, Ele é Pai de toda consolação. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue abençoando ricamente a cada um de vocês. Quero convidar a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que Ele mesmo nos concedeu de estarmos aqui e sermos beneficiados por Sua graça e por Sua misericórdia. Lembra que no início deste culto, nas nossas orações, nós pedimos a Deus, não só por nós mesmos, mas também pelas pessoas que estavam doentes, enfermas, oprimidas, deprimidas, encarceradas e tantos outros pedidos que foram feitos aqui. Eu quero lembrar a vocês que você não precisa repetir isso, Deus já anotou lá. Que neste momento você agradeça a Deus e espere nele, que Ele trará a resposta que você colocou, a resposta dos pedidos que você fez, caso você os tenha feito com fé. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela tua viva presença em nosso meio. Queremos te agradecer também, Papai querido, por cada alma preciosa, por cada vida preciosa que aqui está. Obrigado, Papai querido, por este encontro, por esta comunhão com o Senhor. Obrigado por esta palavra que nos consola e nos dá a capacidade de consolar a outros. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque todo o mal foi repreendido em nome de Jesus Cristo e não há mal que resista a este nome. E em nome de Jesus Cristo e para a glória do teu nome perfeito, nós acreditamos que o Senhor já está agindo por tua infinita misericórdia. Obrigado, Papai querido, pelo consolo aos nossos corações. Obrigado pela cura que nós solicitamos ao Senhor por todos aqueles que se encontram doentes, enfermos.
Obrigado pela libertação que nós solicitamos ao Senhor por aqueles que se encontram deprimidos, oprimidos, encarcerados, aprisionados em todo e qualquer tipo de prisão, seja ela a incredulidade, o vício ou qualquer outro tipo de prisão, seja ela física, emocional, intelectual, espiritual ou de qualquer que seja a natureza. O Senhor tem poder para resolver todo e qualquer problema. Obrigado, papai querido, em nome de Jesus, por todo o bem que o Senhor já nos fez, sobretudo por enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte. Obrigado, papai querido, porque era eu quem deveria estar naquela cruz, mas o Senhor Jesus ocupou o meu lugar. Pai querido, obrigado em nome do próprio Jesus Cristo, pela tua igreja que caminha firme sobre esta terra, até o dia da tua volta. Graças te damos, papai querido, por aquele ente querido que nós colocamos nas tuas mãos. Nós já te agradecemos pela libertação dele, pela conversão dele, pela cura dele. Nós já te agradecemos. E se isso não for possível, que o Senhor nos conforte e nos console, para a glória do teu perfeito nome. Em nome de Jesus e pelo poder que há neste nome, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, poderosamente, com paz, prosperidade, fidelidade, santidade, sabedoria e desejo de vida eterna a cada um dos que aqui se encontram e também os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos. Um excelente retorno aos vossos lares. Um restinho de final de semana cheio da graça de Deus e uma semana abençoadíssima debaixo da proteção do Criador. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Só lembrando, amada igreja, que amanhã, a partir das 18 horas, tem mais oração, né, irmãos? Que Deus continue usando poderosamente a cada uma de vocês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.